Estou aqui com o Amadeu, ex-professor de Cultura Ambiental aqui do Colégio Japão. Vim aqui fazer umas perguntas para ele referente à sua época, né? Que trabalhava aqui no colégio, enfim. Seu Amadeu, como é que foi a sensação de entrar no colégio depois de tanto tempo trabalhando aqui e ver tudo novo e renovado? Muito contente e muito feliz, assim, do jeito que quando eu entrei, do depoimento na entrada e agora... tudo com a tecnologia, mudança e tudo. Então, as condições de trabalho não tinha. Tu vê, as provas eram feitas no mimeógrafo, do álcool. Hoje é tudo no computador, celular, não tinha nada. E o ambiente, assim, a estrutura, as salas, muito de primeiro mundo. Tu pode ver, assim, que nem qual é a escola hoje de benfeitoria, nas condições do Japão, assim, do Colégio Japão. Evoluiu muito, avançamos junto com a tecnologia. Então eu sempre disse, uma vez cada mês ou 2 meses eu venho aqui no colégio em função do João, meu filho, que está no último ano, e daí eu venho aqui de vez em quando, tem que vir receber o diploma, o certificado, o boletim, que hoje não precisa mais, é automático. Mas sempre quando posso eu venho aqui no colégio e fico muito contente e até admirado assim, a estrutura da escola, que tem muitas escolas no estado, no interior e Porto Alegre mesmo, que não tem a estrutura que o Colégio Japão tem. Então fico muito contente por ter o professor 45 anos atrás, que eu iniciei dando aula aqui, e fico muito lisonjeado até. Bacana. E deixa eu te perguntar, a gente fala muito sobre dentro da escola, uma pergunta mais por fora, aos arredores da escola, como o senhor comentou, naquela época não tinha muro lá, era totalmente diferente, tinha ali na parte de fora. E o caminho que o senhor fazia da sua casa até a escola, aqui nas redondezas da escola, enfim, na parte da frente da escola, teve muita mudança para o senhor, muita novidade, assim, daquela época que o senhor dava aula para atualmente? Sim, muito. Por exemplo, eu moro nos prédios, nos blocos do Sesc, em cima, perto da Protásio. Eu moro ali há 44 anos. E descia a pé e não vinha pela Avenida da Pasqualini e dobrar a Platão aqui. Como era tudo aberto, eu descia por aqui, por meio do caminho. Era um tambo de leite que tinha aqui nos fundos do colégio, como dei o depoimento a princípio, no início, e não tinha cerca, não tinha nada. E me chamava a atenção que começava às 7h30 a aula e já vinha com os alunos. Um monte de aluno que chegava aqui no colégio, eu saía sozinho lá dos prédios e vinha descendo, e a gente vinha junto, chegava no colégio, já tinha não fila, mas já tinha uns 25 a 30 alunos e alunas que vinham, que estudavam no Japão, aqui no colégio. Uns tinham aula comigo, outros de matemática, outros de português, outros de biologia. Então a gente vinha. E para ir para casa a mesma coisa, terminava 15 para meio-dia, e a gente esperava, eles me esperavam e a gente subia junto, ia distribuindo. Então eu chegava lá no prédio, no Otávio Santos, onde é que eu moro até hoje, chegava sozinho. E daí, mesma coisa, nos outros dias, assim. E o senhor diria que hoje em dia é mais seguro, ou naquela época era mais seguro, assim? Naquela época era redondezas ir para vir e voltando seguro. a pé? Nunca tive problema. Depois, numa certa época do ano, eu tive que trabalhar à noite, fiquei na coordenação por causa foi desativado técnicas agrícolas e educação ambiental, no caso, e eu fiquei no setor porque não tinha tempo suficiente para aposentadoria. Mas me chamava a atenção que de noite eu ia embora, terminava 15 para as 11, 11 horas chegava em casa. Então, senhor Amadeu, uma pergunta aqui para o senhor, na verdade, como é que era a percepção do senhor dos alunos naquela época para hoje em dia? Enfim, questões de, digamos, vestimentas, questões de atitudes, enfim, notas também, se eles eram mais empenhados ou não. E também uma pergunta peculiar é se naquela época ocorria muito de, digamos, pequenos crimes, assim, pequenos acontecimentos, como, por exemplo, brigas, enfim, discussão de alunos e professores, violências dentro do colégio. Aconteceu alguma coisa nessa época? Como é que era a percepção do senhor na época?
E quanto aos alunos, não, eles eram muito assim amigos, muito fraterno, com os professores também. Sempre uma rinha, assim, daí chamava o pai e a mãe, mas dificilmente tinha essa desavença. E me chamou a atenção no pavilhão de madeira, lá na entrada, 81 para 82, toda a secretaria, a biblioteca e a parte dos professores ficava lá. E tinha um aluno tal de Alexandre, ele tinha aula comigo de educação ambiental, de técnicas agrícolas, e no último ano dele, na 8ª série, que eu dava aula, ele disse que foi mal em matemática e ele ia rodar. E se ele rodasse, ele ia botar fogo no colégio. E no fim de semana mesmo, dessa época, de 81 para 82, o mês não me recordo, ele botou fogo no colégio. E a partir daí botou fogo no colégio, na parte da secretaria, queimou tudo. E o diretor era Alcides Paulo Aimi, me lembro até hoje. E daí chegou na segunda-feira para a gente para dar aula. Claro, veio os bombeiros naquela época, de noite e tudo, mas não conseguimos salvar nada. Aí, através desse incêndio, aí através da Secretaria de Educação, foi construído de novo o pavilhão de alvenaria. Não esse, um outro. Aí depois desmancharam e construíram agora esse que tem a parte técnica lá, que tem o laboratório, que se passa um filme, a biblioteca. E como que na época descobriram que era o Alexandre? Porque ele tinha comentado que ia botar fogo ou porque alguém viu? Ele tinha comentado e alguém viu. E daí na segunda-feira mesmo vocês foram daí perguntar? Chegaram na polícia, mas daí a que caso levou, vão fazer o quê na época? Sim. Então, não foi preso, não foi nada. Nem expulso? Nem expulso, nada. E daí, como era o último ano dele, né? Sim. E dele na época não ia ter ensino médio? Não tinha. Não tinha era de primeira, não tinha jardim, não tinha nada. Uhum. Era da primeira à 8ª série. E não tinha segundo grau foi bem depois, anos depois. E daí ele pegou e botou fogo. E daí ele pegou e foi confirmado que ele tinha botado fogo no colégio. E ele tinha que repetir. Sim. E daí não repetiu, foi embora e nunca mais a gente soube. Nunca mais. Eu soube, claro, anos depois que ele havia falecido. Ah, ele faleceu esse Faleceu. aluno? E em questão, assim, digo, de cultura, hoje em dia a gente tem uma cultura muito mais tecnológica, assim, naquela época, como é que era a cultura, tanto dos professores quanto dos alunos aqui na escola? Como é que eu posso perguntar para o senhor? Era diferente? Hoje em dia o senhor entra e vê os alunos de uma outra forma que via antigamente? Não, porque era assim, era quadro de giz, na época, assim, né, na cultura, biblioteca, pesquisa, livro, e nem polígrafo tinha. Era um livro que tinha, né? Sim. E daí dava muitos conteúdos escritos a giz, me lembro, o quadro era verde, claro, e daí apagava e botava o conteúdo, tudo no quadro de giz. Sim. E o tipo de cultura era assim. Hoje é tudo tecnologia, tu vai no celular, tu vai no próprio computador, tu faz pesquisa, abaixa o Google, qualquer coisa aí. Sim. E em questão de aluno, naquela época, teve algum aluno que destacou na tua memória, assim, que te faz lembrar dele até hoje, assim, quando o senhor lembra de Colégio Japão e aluno, tanto no sentido bom quanto no sentido ruim também, né? Sim, o ruim foi, né, no sentido assim que naquela época,